Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gravei um vídeo aqui para o canal, que se chama Minha Mãe Tem Demência e Agora o que Fazer. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu senti a necessidade, de passar para as pessoas um pouco da minha experiência, do que eu senti, né? E do que eu considero até hoje o mais importante quando você recebe um diagnóstico, né? De que a sua mãe ou seu pai tem demência. Então, aquilo que naquela época, o que eu achei que era mais importante foi o que eu disse no vídeo, foi um desabafo, e também foi aquilo que eu considero mais importante, que é a saúde mental de quem vai cuidar do idoso e da idosa, né? E a união familiar, para que nenhum fique sobrecarregado. Foi isso que eu disse basicamente no primeiro vídeo. Eu não sabia que esse vídeo ia ter tantas visualizações, eu não imaginava. Quando eu fiz o vídeo, eu não imaginava. Mas como eu tenho tido muitos comentários e visualizações desse vídeo, eu resolvi então fazer uma parte 2 desse vídeo, com outras informações que também são importantes e que eu não disse no primeiro vídeo. Então, eu anotei aqui algumas coisas basicamente da minha experiência, né, com a minha mãe. Eu anotei aqui basicamente algumas coisas, pode ser coisas simples, mas que talvez vai ajudar aquela pessoa que não sabe nada, né? Que começou agora a cuidar do idoso, né? Tá acontecendo agora, nesse exato momento. E pelos comentários a gente percebe que tem muita gente passando por isso, tem muita gente sozinha que não tem ajuda de ninguém para cuidar, então, do seu pai ou da sua mãe. Então, eu reuni aqui algumas informações, mas antes de começar sobre a experiência, né, sobre o que eu anotei aqui de acordo com a minha experiência, eu queria dizer o seguinte: se o seu pai ou sua mãe já tá idoso, né, já tem uma certa idade, mas não foi diagnosticado com demência nem nada, tá bem, mas já tem uma certa idade. Porém, você já tem histórico na família de Alzheimer, de demência, de Parkinson. Seu bisavô ou sua bisavó teve demência, mas o seu pai e sua mãe não tem, ou pode ser que não vai ter, ou pode vir a desenvolver, não sei. E então dizer aqui as 3 coisas que eu acho que é o pilar essencial para um idoso, né? Tentar, né? Vamos dizer assim, eu não sou médica, eu não posso dizer isso, mas eu acredito que com esses 3 pilares você pode reduzir as chances, né? Do idoso, ou você mesmo, quando envelhecer, ou seu pai e sua mãe, de vir a ter, então, uma demência que talvez seja um gene que o seu pai tem, ou a sua mãe tem, e que possa ser que você consiga fugir de desenvolver a doença, tá? Eu não posso afirmar, porque eu não sou médica, mas enfim, são 3 coisas que eu considero super importantes. Primeira coisa que eu considero essencial, né, em primeiro lugar, é a alimentação. A gente sabe que hoje em dia a gente não tem uma boa alimentação. O pessoal de antigamente, né, os nossos bisavós e por aí vai, tinha uma alimentação melhor do que a alimentação que a gente tem hoje em dia. Com tantos industrializados e processados, se a pessoa come de tudo, né, e não de uma maneira equilibrada, ela tem chances de viver menos. Isso é uma estatística, até todos os médicos dizem isso. Então, a alimentação, eu nem vou entrar muito nesse assunto, gente, porque é só para dizer que são 3 coisas. Primeiro é a alimentação. Então, vamos dizer ali que a alimentação é, sei lá, 70% do que a gente tem que fazer. Em segundo lugar, a atividade física. A gente tem que praticar alguma atividade física, ou o idoso se aposentou, não tá com a doença, aposentou. Não é para ficar jogado no sofá. Vai fazer uma atividade física, fazer um alongamento, fazer uma caminhada, ou até uma musculação, se ele tiver vontade, ou uma yoga, qualquer coisa que movimente o corpo. Ou até dentro de casa, se for um idoso que tem um jardim grande, né, ele pode começar a cultivar uma horta, ou fazer aula de música, aula de dança. O que o idoso gostar, aquilo que ele se sentir melhor, ou a pessoa que deseja aí se planejar para o futuro. Então, é alimentação, atividade física, seja ela qual for, qualquer coisa que você fizer, você já tá queimando calorias, você tá movimentando o seu corpo. E o terceiro pilar é a vida social, que o que acontece muito é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando sozinho, né? Os filhos casam, vão embora. E aí o idoso acaba ficando sozinho. Então, o círculo de amizades dele vai diminuindo, vai ficando mais restrito. E a vida social é super importante, né? O idoso conversar com mais jovens, se relacionar. E isso era uma coisa que a minha mãe gostava muito de fazer. A minha mãe era uma pessoa totalmente sociável, ela gostava muito de conversar com as pessoas.
E depois que ela, né, teve o diagnóstico de demência, isso realmente diminuiu, porque ela não conseguia manter uma conversa ali, que tivesse lógica. Então, a vida social é super importante, não deixar, assim, o seu pai e sua mãe, mesmo que não tenha doença, ou que fica muito em casa, muito só na televisão, sem fazer uma atividade física, sem ter vida social, sem falar com outras pessoas, fazer amizade, procurar outros idosos que moram próximo, né, na mesma rua, no mesmo bairro, para se unir, para fazer alguma coisa uma vez por semana, já é uma maneira de fazer o idoso socializar. Bom, voltando então ao assunto, né, que é sobre a experiência que eu tive. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer quando eu recebi o diagnóstico de demência da minha mãe foi estabilizar a medicação dela, acertar a medicação, né? Infelizmente, todos os médicos que eu passei deram uma medicação para minha mãe um pouco antiga, antiquada, mas eu acredito que, de acordo com o que minha mãe teve, um quadro assim de psicose, não tem muitos medicamentos, entende? Que possa atender a isso. Então, ela começou a tomar alguns remédios, que até um deles que é bem antigo, e ela começou a ter efeito colateral. Então, primeiro mexeu nessa parte da mandíbula, então ela começou a ter dificuldade de mastigar e de engolir os alimentos. E a dosagem no começo foi um pouco forte, então ela ficou um pouco assim, decaída, ela não conseguia ir ao banheiro sozinha, e ela ainda andava. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi acertar a medicação, e junto com a medicação foi procurar fazer uma alimentação balanceada. Então, eu procurei comprar, tirar de casa coisas que ela estava até habituada a comer, até porque idoso gosta muito de doce, né? A minha mãe ainda até que não comia tanto doce, mas a minha mãe comia também muita porcaria, às vezes, bolacha, muito pão, muito... Eu procurei, então, mudar um pouco a alimentação dela. Aí eu comecei a comprar legumes, frutas, uma alimentação balanceada, tá? Se você tiver a possibilidade de já passar num nutricionista e falar as condições, né, que o idoso tem, até suplementos, o nutricionista pode te passar. Então, ômega 3, suplemento para massa muscular, porque esse idoso vai ter tendência a perder massa muscular rápido, porque se ele é um paciente que ele não faz muita atividade física e ele fica muito sentado e deitado, a tendência é ele perder mais rápido a massa muscular dele, né? Se você já passar na nutricionista, ela já vai colocar uma alimentação balanceada e já vai te indicar suplementos, então, de acordo aí com a necessidade do idoso. Como a minha mãe estava tomando as medicações, ela estava tendo uma dificuldade de levantar. Então, ela deitava e depois ela não conseguia levantar. Porque no começo a minha mãe ainda estava bem ativa. Ela fazia tudo, ela andava, ela movimentava os braços, né? Ela só precisava de ajuda, para que não esquecesse fogo ligado, essas coisas. E por causa da cabeça dela que não estava boa. Ela estava já falando coisas desconexas. Então, ela sentiu necessidade no começo da medicação, como ela teve esses efeitos colaterais da mandíbula e de ficar meia lerda, sabe, assim, tipo como se ela tivesse bêbada. Ela ficou como se estivesse bêbada, sabe, com a medicação. Então, ela tinha dificuldade de levantar. Então, se ela sentava no sofá, eu tinha que ajudar ela a levantar. Se ela tava deitada na cama, eu tinha que ajudar ela a levantar. Isso foi por pouco tempo, tá, gente? Porque logo a gente foi acertando, diminuindo a medicação, aí não deu certo uma, aí teve que trocar, enfim. No começo, eu dei a medicação dela certinha, né? Ela tomava certinho o que o médico passava. Eu testei todos os remédios que os médicos passaram. E aí, com o tempo, né? Porque depois a minha mãe ficou acamada. Com o tempo, no começo eu não sabia, tá, gente? Eu ajudava ela a levantar como qualquer pessoa, né? Ia lá e ajudava, dava a mão, ajudava ela a levantar. Mas se você pesquisar, tem até uma técnica certa de você ajudar a pessoa a levantar sem se machucar. Porque no futuro, quando a minha mãe já estava acamada e ela já tinha perdido muita massa magra, você tinha que ter uma posição correta de levantar ela, né? De pegar certo assim, que ajudasse ela a levantar sem pegar nos braços e machucar ela. Porque a pele dela ficou tão fina no braço aqui, né? Que se você pegasse ela por aqui para ajudar ela a levantar, ou aqui, você acabava machucando a pele dela, soltava de tão fina que tava a pele. Então, você tem que arrumar uma maneira e um jeito certo de pegar o idoso e de ajudar ele a levantar sem que pegue aqui assim,
sabe? E machuque, dependendo da condição que ele esteja. Então, no começo eu não tive esse cuidado, porque ela ainda estava bem, mas no futuro, quando ela ficou acamada... Ixi, já... No futuro, quando ela ficou acamada, a gente já teve que se preocupar com isso, da maneira correta de pegar ela e ajudar ela a levantar. Não existe uma pegada certa, né, na hora de você ajudar um idoso que está acamado, né, no caso, né? Tem que prestar atenção nisso para que não machuque ele, né? Outra coisa que é extremamente importante também para o idoso, né, que tem demência, é, como eu disse, fazer atividade física. Se ele não puder fazer uma atividade física fora de casa, né, e tiver fazer um alongamento, ou tiver alguém que faça uma fisioterapia, né, se você que tá cuidando, ou o idoso tem condições de pagar uma fisioterapia, seria muito bom, porque a fisioterapia ajuda muito, muito, muito a não atrofiar, sabe? O idoso não atrofiar. A minha mãe até demorou muito para fazer fisioterapia, muito mesmo. Mas teve uma época que ela começou a fazer fisioterapia, ela tava começando a travar, sabe? Ela já não conseguia esticar as pernas, ela ficava com as pernas dobradas. E ela começou a fazer a fisioterapia, e aí voltou. Ela conseguiu esticar a perna novamente, conseguiu levantar e colocar o pé no chão, porque ela... Chegou uma época que ela tava ficando tanto com a perna dobrada na cama, que quando a gente levantava ela da cama, ela não esticava a perna para pôr o pé no chão. E com a fisioterapia, ela conseguiu voltar a andar por mais um tempo, até que ela atrofiou de novo e ficou novamente com a perna dobrada. Aí nem a fisioterapia, gente, resolveu, porque isso já foi agora no final, antes dela falecer, né? Então, a fisioterapia é super importante. Se você puder fazer desde o começo e não parar, fazer direto a fisioterapia, vai ser excelente. Outra coisa que eu considero super importante, e eu acredito que a maioria dos idosos gostam, é ouvir música. A música é muito importante, gente, eu acho. Eu percebia que a minha mãe se sentia bem quando ela ouvia música, né? Ajudava um pouco a mente perturbada dela, né? Do momento, né? Dela não saber direito, às vezes saber o que tá acontecendo, às vezes tá meio perdida. Então era naquele momento que parece que ela se desligava um pouco e focava na música que ela tava ouvindo. Então, se você puder colocar música, você sabe as músicas que o idoso gosta, o tipo de música, colocar música, ou música clássica, ou a música da preferência do idoso, né? Ou música de natureza, música relaxante. Tudo isso vai ajudar, a musicalidade vai ajudar aí o idoso com demência. Outra coisa também, além da música, é horta. Se você tiver uma horta em casa, ou tiver como fazer uma pequena horta e o idoso, né, mesmo tendo demência, ainda conseguir andar e poder mexer na terra, ele não vai saber muito bem o que ele tá fazendo. Não, não vai. Mas você vai estar ali para dar assistência, né? E deixar ele fazer alguma coisa, sabe? É uma maneira dele estar fazendo uma atividade. Então, deixar mexer na terra, ajudar a plantar alguma coisa, ou a regar, nem que seja só para regar uma horta. Ele já vai sentir que ele tem uma atividade, entende? Útil. E que ele ainda consegue fazer. Agora, se o idoso consegue andar ainda, né? Se ele anda bem ainda, você pode fazer caminhadas com ele também. Dá uma volta no quarteirão de casa, né? Ou numa praça que tiver perto, dá uma voltinha, nem que seja só para tomar um ar fresco, sabe? Para tirar um pouco o idoso de dentro de casa. Dá uma voltinha para ele tomar um ar fresco, para ele passear, dar uma volta, para espairecer um pouco, ver outros ambientes. Isso também é muito válido e vai ajudar muito. Uma dificuldade que eu tive também, no começo, eu até esqueci, foi de dar a medicação para minha mãe. Até eu tive um comentário no outro vídeo de uma pessoa dizendo que não conseguia dar a medicação porque a mãe não aceitava, né, a medicação. Então, o que eu tenho pra dizer a respeito disso, a minha mãe também não queria tomar medicação. A minha mãe às vezes enganava, né, enfiava o comprimido na boca, falava que tomava a medicação e depois ela cuspia e a gente achava que ela tinha tomado. Então, o que a gente começou a fazer quando a gente percebeu que ela tava com dificuldade de tomar a medicação? Ou tritura, eu sei que isso não é muito certo, tá? Mas é que às vezes não tem outra alternativa, e a alternativa é essa. Então a gente triturava o remédio e misturava na água e dava pra ela, né? Quando não tinha jeito, tinha que fazer isso, que era pra fazer ela tomar o remédio. Outra coisa também era, às vezes, ela não queria tomar banho. Ah, vamos tomar banho, vamos tomar... Ela achava na cabeça dela que ela já tinha tomado banho. Ela falava, não, eu já tomei banho. Ah, eu já tomei. Né? Então, outra dificuldade vai ser também de dar o banho, né? De convencer o idoso a tomar banho.
Uma é tomar o remédio e outra é tomar banho. A dica que eu tenho para passar para vocês é tentar enganar o idoso, tentar fazer com que ele esqueça. Então você vai falar pra ele, quer tomar banho? Ele vai falar, não, já tomei. Aí você vai falar, já tomou? Já. Aí você deixa passar 5, 10 minutos, dá um tempinho. Fala sobre outra coisa, aí depois você fala, vamos tomar banho? Faz uma segunda tentativa. Aí pode ser que ainda vai recusar, pode ser que você demore para conseguir. Mas a dica que eu tenho é enganar esse idoso. Você tem que dar um jeito de enganar ele. Fala, nossa, tá calor, né? Nossa, tá um calor agora, né? Vamos tomar um banho? Nossa, só tô suando. Vamos tomar um banho? Você espera uns minutos, porque aqueles 10, 20 minutos que você esperou, ele já esqueceu. E aí você pede de novo. Ah, vamos comer? Ah, não quer comer. Ah, vamos comer? Ah, agora não tenho fome, não quero comer. Espera 10, 15, 20 minutos, aí você mesmo fala, nossa, tô com uma fome, vamos comer? Sabe? É uma maneira de enganar o idoso e tentar fazer com que ele faça aquilo que você quer, que é tomar banho, comer e tomar o remédio. Mais um ponto que eu tenho para falar também é a respeito da curatela. Quando a minha mãe estava com dificuldade de andar, quando ela começou a ter dificuldade de andar, aí eu senti muito o peso, porque eu tinha que levar ela na cadeira de rodas até o banco para fazer prova de vida. Na época tinha que fazer prova de vida, hoje eu não sei se ainda tem que fazer. Eu tinha que levar ela até o banco para fazer prova de vida. Eu tinha que levar ela ao banco para fazer qualquer coisa, né? Se ela fosse na lotérica sacar dinheiro, eu tinha que levar ela, dar conta dela. Então eu fiquei um pouco limitada. Dava muito trabalho, porque eu tinha que colocar ela no carro, colocar ela na cadeira, e eu sozinha para pegar ela e colocar ela na cadeira, era bem difícil para mim. Então, o que eu fiz? Procurei um advogado, ele me falou os documentos que precisava para curatela e o valor. E aí, eu fui atrás do médico, pedi, então, o laudo do médico para dar entrada na curatela, para que, então, eu pudesse fazer a prova de vida no lugar dela. Então, quando você recebe... Você não precisa ter a curatela em mãos. A partir do momento que você deu entrada na curatela, com o papel do processo, com o protocolo do processo, você consegue já, em alguns lugares, resolver algumas coisas no nome do idoso. E a curatela, às vezes, pode demorar 1 ano para sair. Depende, tá, gente? Mas acho que demora mais ou menos 1 ano para sair. Como a minha mãe ficou com esse problema da deglutição no começo, né, que foi um dos efeitos colaterais dos remédios, eu investi muito em sopa, chá. Então, é uma coisa que eu acho que vai ser aí até o final dos últimos dias aí desse idoso. Sopa e chá. É uma coisa que eu aconselho vocês a dar bastante para os idosos, sabe? Fazer sempre uma sopa diferente, porque na sopa você consegue colocar bastante coisa, até coisas que o idoso não gosta de comer. Então, fazer bastante sopa, vários tipos de sopa e chá, sabe? Sempre dá um chazinho, assim, na parte da manhã, na parte da tarde ou antes de dormir, para relaxar, um chazinho de camomila, sabe? De erva doce, para dar uma relaxada no idoso, para dormir, dar um chazinho à noite também. A minha mãe tomava bastante chá. Eu descobri uma coisa, mas quando eu descobri isso, eu já não precisava mais, né? Eu demorei para descobrir isso, então eu não sei como fazer o processo. Mas eu descobri que o INSS, ele paga 25%, se não me engano, tá, gente? Vocês têm que se informar dessa informação que eu tô passando, porque na época foi o que eu fiquei sabendo, mas eu não fiz esse processo, então eu não posso falar exatamente que o valor é esse. Mas parece que o INSS paga 25% a mais, né, da aposentadoria do idoso quando o idoso apresenta o laudo de demência. Mas eu não tenho certeza dessa informação. Tem que se informar direitinho e ver se realmente é isso, porque foi uma coisa que eu não utilizei esse serviço, eu não fiz esse processo, então eu não sei exatamente como funciona. Quando a minha mãe passou a usar fralda, né, ela já não conseguia ir até o banheiro, né, mesmo com ajuda, e às vezes ela não conseguia segurar o xixi, então ela passou a usar fralda. Aí eu senti a necessidade de ter uma cama hospitalar, porque era muito ruim trocar a fralda dela na cama, eu tinha que ficar me curvando, dava dor nas minhas costas, e eu tinha um filho pequeno, bebezinho na época. Então, eu precisava de uma cama mais alta que eu conseguisse trocar a fralda dela sem acabar com as minhas costas. Então, eu fui atrás de uma cama hospitalar. Aí você tem 2 opções, ou você compra ou você aluga uma cama hospitalar, para quem pode também, né, quem tem condições.
porque você vai ter que pagar aí, você vai ter que assumir um contrato da cama de um gasto mensal da cama, né? Mas tem camas baratas para alugar, tá, gente? A cama da minha mãe não era nada de luxo, era uma cama simples. A gente pagava R$ 100 o aluguel da cama, era uma cama básica, sabe? Era daquelas manuais que a gente tinha que girar, sabe? Para subir a parte de cima. Então, tem aí vários tipos de cama, você escolhe qual cama você quer e cada uma tem um valor. Aí, só que você sabe que você vai ter que assumir esse compromisso mensalmente, então, do aluguel da cama, mas ajuda muito, principalmente para fazer mudança de decúbito, tá? Ajuda a levantar o idoso, às vezes dá alimentação, dá medicamento, dá comida na cama, então ajuda, vai facilitar muito a cama, se você puder alugar. A cadeira de rodas e a cadeira de banho, eu consegui emprestada. Na minha cidade, né, que eu sou de Guarulhos, tem um lugar que se chama Casas André Luiz. E lá você consegue alugar cadeira de rodas e cadeira de banho. Então, você vai lá, preenche os documentos, você fica responsável, né, pelas duas cadeiras. E de tempos em tempos eles ligam para você para saber se você quer renovar, né? Se você ainda precisa da cadeira, você renova o contrato. E aí você tem que cuidar da cadeira, caso você não devolva a cadeira, ou você devolva a cadeira com algum defeito, ou quebrado, alguma coisa, aí você tem que pagar o valor da cadeira. Então, você assina um contrato de aluguel, só que você não tem que pagar, entendeu? É gratuito. Já falando sobre a cama hospitalar, outra coisa que vocês vão ter que aprender a fazer com o tempo, se o idoso ou a idosa que você tá cuidando ficar acamado, é fazer a mudança de decúbito. Isso é uma coisa que as enfermeiras costumam fazer no hospital, né? Quem aí já ficou com um idoso no hospital já reparou como é que as enfermeiras fazem para fazer a mudança de decúbito no hospital. Elas pegam um lençol do tamanho do tronco, mais ou menos. Então, dobra no tamanho do tronco e coloca por baixo do idoso. Então, o idoso tá deitado e o lençol, esse lençol dobrado, fica no tronco dele, né? Fica daqui do quadril até aqui em cima. E aí, elas puxam, geralmente vai uma de cada lado, né? Uma para segurar, né, para ajudar o idoso a segurar. A outra puxa o lençol para virar o idoso para poder trocar a fralda, limpar e etc. Não tem muito segredo, tá, gente? É só fazer isso que eu falei, é dobrar o lençol, a cama, o colchão, o lençol que o idoso dorme. Aí você pega um outro lençol, dobra ele, que fique mais ou menos na altura do tronco. E deixa lá, dos dois lados vai sobrar lençol dos dois lados. Se você tiver sozinho, não tiver ninguém, você mesmo puxando o lençol pro lado que você quer que o idoso vire. Então, se eu quero que o idoso vire pra esquerda, eu vou puxar o lençol aqui da direita. Aí ele vai virar e você com uma mão ajuda apoiando. Trocar a fralda ou passar pomada em alguma escária, né? Minha mãe ficou com muita escária na parte assim do cox. Então, a gente virava ela usando o lençol para fazer a mudança de decúbito e para trocar a fralda e passar, e cuidar, né, tratar da escária que ela teve. Essa escária que a minha mãe teve no cox, nossa, ela deu trabalho, viu, essa escária. E ela ficou com essa escária até ela morrer. No começo, a gente conseguiu fechar essa escária, sabe? Quando abriu, eu usei uma pomada, que é uma pomada portuguesa, se chama Biafine, eu não sei se tem para vender aí no Brasil. Mas na época, eu acho que tinha no Mercado Livre. Ela se chama Biafine. Foi uma pomada, assim, que ajudou a fechar a escária da minha mãe. Porque a gente usava o Dersane, né, que é o óleo de girassol. Usou pomada. Mas, assim, o que ajudou a fechar mesmo foi essa Biafine. Mas depois, gente, a escária, com o tempo, né, e no último ano, antes da minha mãe falecer, ela ficou totalmente acamada. Ela não levantava pra nada mais. E aí, nesse último ano, ela ficou com uma escária bem feia, que era praticamente uma ferida, sabe? Ela perdeu um pedaço, não conseguia reconstruir mais aquilo, sabe? Então, mesmo tratando e cuidando, não fechou mais. Então, muita atenção com as escárias, tá, gente? A escária é super importante, porque pode infeccionar, pode pegar uma bactéria, né, dar uma infecção. Então, assim que aparecer a escária, já começa a tratar, para ela não piorar, né? E começa a fazer a mudança de decúbito para que ela também não piore. Porque se você passar a pomada, mas não fizer a mudança de decúbito, também não vai resolver, porque precisa aliviar ali a tensão aonde tá a ferida. A minha mãe também teve muito problema de infecção urinária. A minha mãe já não era uma pessoa de beber muita água. E depois que ela ficou com demência, piorou. Era mais difícil ainda fazer ela tomar água.
E aí, por um tempo, ela teve que usar sonda, quando ela tava, na época que ela ficou com essa infecção de urina, ela teve que usar sonda. E ela também usou a sonda alimentar, né? Teve umas épocas que, mesmo a gente fazendo a alimentação tudo, ela não comia, ela baixou de peso e aí ela teve que usar suplementos e essas coisas pra ver se ela ganhava peso, né? A gente tentou isso pra que ela ganhasse peso. E aí você tem que fazer a higienização da sonda, tanto a sonda de alimentação como a sonda de xixi, né? Outra coisa que a minha mãe sofreu muito depois da demência, ela já era uma pessoa que tinha intestino preso, ela já é, sempre foi, a vida toda. Mas depois que ela teve demência, a coisa ficou pior. Porque mesmo tendo alimentação e tudo, é que como ela não se movimentava muito, como ela passava mais tempo sentada e deitada do que em pé, foi ficando mais difícil que ela conseguisse evacuar. Então, muitas vezes, a gente teve que usar laxante, supositório, para que quando ela passava, às vezes, 3 dias sem fazer cocô, a gente tinha que colocar para que ela fizesse cocô. Então, foi um sofrimento também essa parte, assim, intestinal, porque se o idoso ficar muito na cama, provavelmente ele vai ter muito problema de prisão de ventre também, se ele já tinha esse problema antes de ter demência. Por isso que a atividade física é tão importante, né? Atividade física que eu digo assim, né? O idoso ainda caminhar, sabe? É bom ainda quando ele caminha, que ele pode fazer uma caminhada, dar uma volta, porque ajuda muito nessa parte, né? Na parte digestiva, do aparelho digestivo, né? Na parte de digestão e na parte intestinal. Bom, gente, as dicas que eu tinha pra dar de tudo que eu vivi são essas, né? Assim, que eu tenho pra falar pra vocês. E para quem não tem ajuda, para quem tá sozinho, é filho único, não tem, né, para quem pedir ajuda, olha na cidade, na prefeitura da sua cidade, pode ser que tenha alguma coisa, né, que possa te ajudar. Às vezes eles têm algum centro para idosos que você pode levar o seu pai ou sua mãe lá para fazer alguma atividade ou para pedir ajuda com alguma orientação, seja médica, né? Ou até de atividades de música. Pode ser que eles tenham coisas assim para distrair os idosos, para pessoas que têm demência, atividades. E ali eles vão estar socializando com outros idosos que também têm demência. Então, dá uma procurada na sua cidade se tem alguma coisa parecida com isso, algum centro de apoio ao idoso ou de pessoas com demência, né? Dá uma procurada na prefeitura, procura se informar na cidade onde você mora, se tem alguma coisa relacionada com o tipo. Quanto à ajuda mesmo de enfermeiro, essas coisas em casa, vai depender da onde você mora. Você tem que ver a prefeitura aí da sua cidade disponibiliza, né, ajuda, né, médica em casa, né, o posto de saúde se ajuda enviando enfermeiro, vai no posto de saúde perto da sua casa, vê se eles podem contribuir, né, com alguma coisa. Tem muitos postos de saúde que você consegue pegar toda a medicação gratuita ou fralda, e às vezes até a enfermeira pode ir para cuidar de alguma coisa, pode ajudar. Você tem que se informar no posto, então, da sua cidade para ver, porque cada um é de um jeito, né? Tem uns que são bons, tem uns que não são, né, gente? Então, se informa dos postos aí próximo da sua casa para ver se você pode receber algum tipo de ajuda, que mesmo que seja só um pouquinho, já vai te ajudar, sabe? Já é alguma coisa, melhor do que nada. E por último, o que eu tenho pra dizer pra vocês, né, principalmente pra quem tá sozinho, é que vocês não estão sozinhos, vocês estão sozinhos assim, com o seu idoso, né, que você tem que cuidar. Mas você não está sozinho nessa situação. Tem tanta gente passando por isso no mundo, porque agora a porcentagem de idosos com demência no mundo é muito grande. Então, assim, tem muita gente passando pelo que a gente tá passando, pelo que eu já passei, né, de estar cuidando, mas a gente tem que ver que tudo isso é uma fase. Um dia tudo isso vai acabar, um dia esse idoso ou essa idosa vai embora, né? E aí a gente tem que tentar, nas mínimas coisas, pequenos pontos de felicidade, que era o que eu tive com a minha mãe, pequenos momentos de felicidade, que é o que eu guardei dessa época que ela ficou com demência, né? Eu relembro mais, procuro relembrar mais os momentos em que ela estava bem, né? Psicologicamente. Mas eu também tenho alguns momentos, alguns pontos ali de felicidade que me fizeram sorrir, que eu dei risada com ela, mesmo quando ela já tava com demência. E é isso que vai ficar na minha memória, né? Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando dessas dicas. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!